E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Pedro Lima, professor do Departamento de Fisioterapia da UFC, e a aula de hoje é sobre síndrome da dor trocantérica. Tá? Então, em geral, as lesões e as queixas principais que os pacientes relatam no quadril podem ser divididas em queixas intra-articulares e extra-articulares. E das queixas extra-articulares nós podemos resumir elas quase que todas aqui dentro do que nós estamos chamando de síndrome da dor trocantérica. Do inglês, isso é a sigla GTPS, que é a Greater Trochanteric Pain Syndrome, e é o termo que vocês vão colocar nas bases de dados para poder pesquisar artigos científicos sobre esse tema, tá bom? Bom, eu, o professor Gabriel e o professor Márcio, da UFC também, nós escrevemos um capítulo de livro do Profísio, a pedido dos editores da SONAF, acho que foi em 2015 isso, tá? Exatamente sobre a síndrome da dor trocantérica em atletas. Tá? Nós vamos já ver aqui na parte de epidemiologia, eu vou fazer uma definição do que é a lesão, o quadro clínico, a epidemiologia da lesão, e depois nós vamos ver um bloco de avaliação, os principais testes, anamnese, exame físico e alguns exames complementares, e por fim, tratamento. Como é que a gente vai abordar esse paciente, tá? E quando eu estiver no bloco de epidemiologia, vocês vão ver que a síndrome da dor trocantérica também afeta não atletas, tá? Principalmente mulheres com a idade um pouco mais avançada. Sem dúvida alguma, na área de pesquisa sobre essa temática, o pesquisador mais proeminente no assunto é o Bill Vicenzino. Ele é fisioterapeuta e professor da Universidade de Queensland, na Austrália. E se vocês colocarem o nome dele aí nas bases de dados, vocês vão encontrar os principais estudos e mais recentes e mais robustos sobre esse tipo de problema que afeta os pacientes, tá bom? Muitos desses artigos aqui eu ainda vou explicar e vou citar ao longo dessa aula, mas vocês também terão todos à disposição no ambiente virtual de aprendizagem lá no AVA. Bom, esse estudo aqui do Bill é um estudo geral, introdutório, falando sobre o que é a tendinopatia glútea, revisão dos mecanismos de lesão, avaliação e abordagens de tratamento. Nesse título, ele coloca ainda a tendinopatia glútea, que é uma das doenças, uma das patologias que podem estar dentro do grande universo que nós chamamos de síndrome da dor trocantérica, ou dor lateral de quadril, tá? Então, os pontos chaves aqui são os seguintes: a tendinopatia do glúteo, por se inserir no trocânter maior, ela é a maior, tem a maior prevalência, né, e ela tem um forte impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. O movimento de adução de quadril excessivo, mais a junção de outros fatores, como fatores ósseos e fatores musculares, são considerados pontos chaves na patomecânica, na fisiopatologia, na biomecânica que envolve a lesão da tendinopatia do glúteo. Gerenciar carga e gerenciar exercício, tratar com exercício, mais ou menos é essa a base do tratamento que ele propõe aqui na abordagem de reabilitação. Tá? Esse quadro que nós colocamos lá no capítulo do Profísio que escrevemos é para diferenciar, é para fazer o diagnóstico diferencial de pacientes que têm problema no quadril, queixas de dor de origem no quadril. Então nós podemos resumir a primeira coluna, que são as lesões intra-articulares, a segunda coluna, as queixas extra-articulares e, por último, os sintomas de dor referida. Então, aqui na intra-articular, você vai ter lesão do labro, impacto femoroacetabular, pedaço de cartilagem, pedaço de osso, corpo estranho dentro da articulação,
lassidão, frouxidão capsular, ruptura do ligamento redondo ali na cabeça do fêmur e lesão de cartilagem, né? Lesão condral, desgaste da cartilagem, que vai levar a uma artrose de quadril, e esse são as principais patologias que envolvem as lesões intraarticulares. Nós teremos uma outra aula, eu vou gravar um outro vídeo para falar especificamente sobre essas lesões desse quadro, tá? Na segunda coluna são as lesões extraarticulares, aí você tem tendinopatia do ilho psoas, está no trocânter menor, trato iliotibial, então problema da banda iliotibial, passa por cima do trocânter maior, glúteo médio e glúteo mínimo se inserem no trocânter maior, bursite trocantérica no trocânter, fratura por estresse, cabeça do fêmur, fratura por estresse principal do colo do fêmur, fratura por estresse do trocânter maior, lesões de adutores, tá? E síndrome do piriforme. Então, esse é o bloco que junta aí na síndrome da dor trocantérica. E por último, coisas que parece que é no quadril, mas que está vindo de outro lugar. Então é uma pubalgia, que pode refletir no quadril, é uma dor sacrilíaca que pode refletir no quadril, ou uma dor de coluna lombar que pode refletir no quadril, tá? O primeiro passo da avaliação, vocês vão ver, que é eliminar a possibilidade de causas referidas, como essa. Então, saber se o paciente teve uma crise lombar recente e depois desencadeou a dor no quadril, tá? Se o paciente tem dor recorrente na coluna lombar. Então, o primeiro passo da avaliação é eliminar causas que não são do quadril. Então, a gente elimina lombar, a gente elimina sacrilíaca, a gente elimina pubalgia. E aí depois a gente se concentra para saber se é dentro da articulação ou se é fora da articulação. É extra ou é intraarticular. Tem um sinal patognomônico muito característico que os pacientes falam na hora de relatar a queixa da dor. Então, eu estou com dor no quadril. E aí você pergunta, aonde é a dor? E aí se o paciente fizer o sinal de C, tá? E colocar esse C no quadril dele, na região próxima à virilha, isso é característico de uma dor intraarticular. Agora, se o paciente apontar o dedo, tá? Se o paciente ele apalpar essa região lateral do quadril ou apontar o dedo para essa região lateral do quadril, isso já é uma característica muito marcante das lesões extraarticulares. Bom, esse é o mapa de dor da síndrome da dor trocantérica. É um mapa que, se você perceber, vai um pouco acima da asa do ilíaco, lateral do quadril e descendo pela lateral da coxa, tá? Isso pode confundir com dermátomos correspondentes dessa região, que é mais ou menos em torno de L2 e L3 principalmente, podendo pegar um pouco do L4. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico diferencial da coluna lombar. Às vezes um problema de compressão de raiz nervosa na lombar pode ativar o dermátomo correspondente, que é essa região L3, L4, e aí você vai acabar confundindo com um problema de quadril propriamente dito, tá? Dentro da epidemiologia, a dor trocantérica ela afeta de 10 a 25% da população em geral, e o sexo feminino ele é predominantemente mais afetado numa proporção de 4 para 1. Quer dizer, as mulheres são muito mais afetadas do que os homens. Tá? Outra característica importante da epidemiologia é a faixa etária. Então, pessoas que estão ali entre 40 e 60 anos, entre a quarta e a sexta década de vida, tem um pico de prevalência desse tipo de lesão. Aqui vocês estão vendo um estudo publicado pelo grupo do Bill Vincenzino, mostrando as diferenças de achados físicos entre pessoas que têm a síndrome da dor trocantérica e pessoas saudáveis, que não têm isso. É uma revisão sistemática com meta-análise. Aqui no gráfico vocês estão vendo
IMC, circunferência da cintura, do quadril, circunferência ao redor do trocânter maior, circunferência ao redor da espinha ilíaca anterosuperior, tá? Então, aqui vocês estão vendo estudos publicados sobre circunferências e aqui é o agrupamento das informações. Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4 estudos sobre IMC e aqui o agrupamento das informações. Então veja que o diamante negro, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, está a favor do grupo GTPS, ou seja, do grupo de dor trocantérica. Então, quanto maior o IMC e quanto maior a circunferência, mais associado está com dor na região lateral do quadril. Então, incluímos a partir desse estudo nessa epidemiologia como um forte fator associado o peso aumentado, o IMC aumentado e a largura da pelve, a largura das circunferências também influenciando. Então, você tem aí sexo feminino, faixa etária entre 40 e 60 anos e peso aumentado, circunferências aumentadas. Então, essas são as características que estão por trás dessa patologia. No que diz respeito ao mecanismo de lesão, o que se destaca aqui são os microtraumas de repetição. Então, em caso de paciente com episódio agudo ou paciente crônico com episódio de agudização, é importante fazer o diagnóstico diferencial para fratura por estresse, já que é uma lesão de pequena magnitude e alta repetição ou tempo prolongado. Tá? As atividades esportivas como corrida, ciclismo, esportes de salto, mudança de direção, tudo que envolve movimentos repetidos de flexão e extensão do quadril pode estar envolvido aí nesse tipo de lesão, porque essas características necessitam de uma demanda muito alta de glúteo médio para estabilizar a articulação do quadril. E nos casos de pacientes que têm fraqueza dessa musculatura, essa compensação, essa substituição muscular vai acontecer com tensor da face lata e banda iliotibial. Como o trato iliotibial está ali na lateral do quadril, vai acabar atritando, fazendo fricção na bursa e no próprio trocânter maior. Gera um processo inflamatório dessa região e até mesmo a síndrome do ressalto. Tá? Então, esse é o quadro geral de mecanismos de lesão que se apresenta. As características principais da síndrome da dor trocantérica envolvem dor no quadril, dor no trocânter maior, na lateral do quadril ou ao redor disso, podendo se irradiar para a lateral da coxa, seguindo o trajeto do trato iliotibial. O sintoma ele é reproduzido através dos movimentos de rotação lateral e abdução do quadril. Então, rotação externa e abdução do quadril consegue reproduzir o sintoma do paciente, principalmente se você fizer isso adicionando um pouco de resistência externa. A dor, ela pode exacerbar com atividade física, como caminhar, correr, subir, descer escada, agachar, sentar e levantar. É maior em mulheres, o pico de incidência é entre 40 e 60 anos, eu já comentei sobre isso. E o paciente relata que quando ele deita de lado, em cima do lado afetado, em decúbito lateral sobre o lado afetado, isso reproduz o sintoma, ou piora o quadro clínico, e sempre que ele palpa a região do trocânter maior, ele sente dor também. Então, esse é o quadro clínico geral do paciente que apresenta uma síndrome da dor trocantérica. Aqui nesse slide vocês estão vendo uma diferença entre os músculos abdutores, então glúteo médio e glúteo mínimo aqui, e os músculos que compõem o trato iliotibial, a banda iliotibial, tá? Então você tem aqui tensor da face lata, glúteo máximo e vasto lateral, então se insere nessa região, e depois você tem glúteo médio e glúteo mínimo mais internamente, também se inserido no trocânter maior. Então o trocânter maior é um pedaço de osso, como vocês estão vendo aqui, dividido num relógio de ponteiro, tem várias faces do trocânter maior, como é uma proeminência óssea grande, tem várias faces que recebem inserção muscular diferente. Então tem bursa, tem glúteo mínimo, glúteo médio, tem glúteo máximo, tem quadrado femoral,
gêmeo superior, inferior, obturador interno, tem músculo piriforme. Todo esse monte de músculo tem inserção em pontos diferentes do trocânter maior, tá? Aqui vocês estão vendo a biomecânica que envolve o colo do fêmur, né? Então veja que numa anatomia normal, com angulação de aproximadamente 128 graus de ângulo de inclinação do colo do fêmur, você tem uma força de compressão da banda iliotibial sobre o trocânter maior de aproximadamente 655 newtons. Veja o que acontece no caso de uma coxa vara. O que é uma coxa vara? É quando esse ângulo de inclinação do colo do fêmur ele diminui. Isso faz com que a pessoa tenha um quadril mais largo. Lembra das circunferências que eu falei, do aumento da circunferência da largura do quadril. Isso faz uma coxa vara e um joelho valgo na alteração biomecânica. Então, esse biotipo causa uma alteração biomecânica de aumento da carga compressiva da banda iliotibial sobre o trocânter maior. Então, isso pode ser uma das causas, um dos fatores que dá a dor lateral de quadril, fazendo com que essa dor dispare aí para 997 newtons. Tá? Então, corrigir a postura e o alinhamento do membro inferior, seja ele estático, seja ele dinâmico, mas principalmente dinâmico, ajuda a reduzir a sobrecarga sobre o trocânter maior do fêmur. Aqui vocês estão vendo alguns procedimentos de semiotécnica que nós realizamos no exame físico para avaliar esses pacientes. Então, vocês estão vendo que os pacientes que têm ressalto do quadril, que é quando o tendão ele faz uma sobreposição, né, um ressalto, às vezes até um estalido audível nessa região, nós então palpamos o trocânter maior do fêmur e solicitamos que o paciente faça o movimento de flexão do quadril e extensão do quadril com o joelho estendido e com o joelho fletido. Faz esse movimento algumas vezes em velocidade natural, normal, e o fisioterapeuta na palpação percebe se ocorre o ressalto, tá? E sensibilização, né? Se o paciente está sensível a essa região. Eu gosto também, durante a palpação, utilizar um algômetro. Então, a gente pode utilizar um algômetro para fazer a dígito-pressão aqui, mensurar quantitativamente essa sensibilidade pressórica do paciente nessa região. Já adianto para vocês que um paciente em crise aguda, agudizado, ele realmente vai sentir muita sensibilidade nessa região, então cuidado na hora de fazer essa palpação, faça isso progressivamente. Esse sinal é muito conhecido, né? O sinal de Trendelenburg, o teste de Trendelenburg, ele indica fraqueza do músculo glúteo médio do lado do pé que está apoiado no solo. Então, se ocorre essa queda da pelve contralateral, então esse glúteo médio aqui, no caso dessa paciente do lado esquerdo, estaria com pouca ativação ou com fraqueza muscular. Outro teste que nós utilizamos é o teste de Patrick-Fabry, ou pelo acrônimo FABER, que envolve flexão, abdução e rotação externa do quadril. É um teste para provocar compressão, portanto é um teste provocativo de irritabilidade, em que se o paciente referir dor e apontar e localizar essa dor na região lateral do quadril, nós então colocamos que ele é positivo para a síndrome trocantérica. Porque o paciente ele pode sentir dor durante o teste, mas dor em outra região que não no trocânter. Então ele é negativo para essa hipótese diagnóstica. Outro teste que nós utilizamos é o teste de flexibilidade, chamado teste de Ober, que avalia a flexibilidade do trato iliotibial. Nós já vimos na epidemiologia que o trato iliotibial muito encurtado pode aumentar a carga compressiva no trocânter maior. Então, é importante avaliar a flexibilidade dessa musculatura. Então, relembrando, vocês já sabem realizar esse teste. O normal é essa perna, quando o fisioterapeuta soltar o membro, essa perna cair,
né? E se essa perna não cair, se ela ficar na linha média, isso indica então comprometimento, né, encurtamento do traqueal. O teste de Ober ele tem uma pequena variação, tem o teste de Ober modificado, que é quando a gente faz o mesmo procedimento, só que com o joelho levemente fletido, tá? Tanto o teste de Ober quanto o teste de Ober modificado, vocês estão vendo aqui que tem altíssima reprodutibilidade, tá? Então pode utilizar na prática sem problema algum. Outro teste que nós utilizamos é o teste do piriforme. O paciente deita em decúbito ventral, você junta a coxa do paciente, joelho com joelho, deixa as pernas caírem para fora, tá? Então, um piriforme com flexibilidade muito reduzida, né? Um encurtamento do piriforme, ponto gatilho nessa musculatura, pode também estar envolvido no quadro clínico do paciente. Aqui vocês estão vendo a abdução do quadril contra a resistência, que já começaram os testes resistidos. Então o paciente em decúbito lateral vai reproduzir o sintoma dele, fazendo a abdução contra a resistência. Tá? O fisioterapeuta também no teste anterior pode perceber fraqueza da musculatura. Aqui é um teste de controle de movimento, de controle motor. É o step down teste, a descida de um degrau. Então, geralmente, esses pacientes podem apresentar um mau alinhamento dos membros inferiores ao realizar esse teste. Geralmente, isso é ocasionado por conta da largura do quadril e da coxa vara e do valgo dinâmico. Geralmente, isso é de cima para baixo, é descendente nesses pacientes de síndrome da dor trocantérica. Dificilmente isso acontece de forma ascendente por conta de um bloqueio de tornozelo, por exemplo. Outro teste que nós realizamos no exame físico é o Y-teste, em que o paciente precisa realizar o alcance funcional do membro inferior e, apesar de não existir dados normativos para isso, os estudos mostram que existe uma moderada correlação entre a força dos músculos extensores e dos músculos abdutores do quadril, principalmente com a direção posterolateral e posteromedial do Y-teste. Já a direção anterior do Y-teste está mais envolvida com força de quadríceps e amplitude de movimento de dorsoflexão do tornozelo. Então, atenção na performance do seu atleta e do seu paciente ao realizar o Y-teste, principalmente na direção posteromedial e posterolateral, que requerem maior força de quadril. Aqui é um estudo sobre acurácia diagnóstica e a utilidade dos testes diagnósticos para os pacientes com síndrome da dor trocantérica. Então você tem aqui abdução do quadril isométrica, né? Força de abdução isométrica do quadril, força de rotação interna do quadril ativa. Você tem aqui teste de Ober, teste de uma perna só, né? Como se fosse o step down, mas não é o step down. Aqui você tem o teste de Fabry, Patrick Fabry, e aqui do lado você tem como realiza cada um desses testes. Aqui você tem o que se espera desse teste com resultado positivo e as siglas de acurácia diagnóstica, são as propriedades clinimétricas de cada um desses testes. SN a sensibilidade, SP a especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, tá? Então veja que aqui a força isométrica de quadril tem 2 estudos que pesquisaram isso, a amplitude de rotação interna de quadril tem 4 estudos e assim por diante, tá? Então basicamente o que nos chama bastante atenção aqui na coluna da sensibilidade, 80% aqui da força de quadril, 88% aqui, 94% da amplitude de rotação interna de quadril. O teste de Ober já não chama tanta atenção pela sensibilidade, ele chama mais atenção para a gente por conta da especificidade, ou seja,
É muito difícil você encontrar um paciente que tenha o teste de Uber positivo sem realmente ter a lesão, sem ter a doença, tá? E que mais? E o teste Patrick-Fabry aqui também com alta sensibilidade. Então, em geral, esses são os procedimentos de avaliação que nós não podemos deixar de fazer nesse tipo de paciente. Agora, falando mais sobre a abordagem de tratamento. O primeiro lugar é educação. É educar o paciente para manter-se fisicamente ativo e evitar sobrecargas. Como nós vimos na epidemiologia que o problema são microtraumas de repetição, ou por posição prolongada, ou por movimento vicioso repetido na mesma direção, nós temos que educar o paciente para evitar algumas posturas prolongadas, por exemplo. Então aqui vão algumas dicas, tá? Medidas para prevenir ou evitar a perpetuação dos sintomas, tá bom? As orientações passam por evitar pressão direta sobre a região lateral do quadril. Por exemplo, ao dormir em decúbito lateral com o quadril afetado. Então, se o paciente tem um problema unilateral, geralmente a síndrome da trocantérica ela é unilateral, é mais comum ser unilateral do que bilateral, então você orienta o paciente sempre a colocar o quadril dolorido para cima. Então, se é um quadril direito, dorme de decúbito lateral esquerdo, tá? E vice-versa, para evitar compressão nessa região lateral do quadril. Preferir colchão um pouco mais mole, mais suave, e evitar superfícies duras. Evitar o tensionamento do trato iliotibial ao deitar em decúbito lateral, colocando um travesseiro entre as pernas, ou evitando cruzar as pernas por muito tempo, enfim. Ter cuidado com atividades que reproduzam o sintoma. Então, subir e descer a escada, ficar muito tempo de pé, ficar muito tempo de perna cruzada, evitar esse tipo de coisa. E reduzir ou interromper a prática esportiva, vai restringindo, vai dosando isso de acordo com a sintomatologia e com a carga de treinamento. Então, vocês estão vendo aqui posturas que nós devemos orientar os pacientes a não fazer. Então, ficar com perna cruzada, sustentar o peso do corpo todo num quadril, desloca o centro de gravidade todo para uma região só, perna cruzada, joelhos próximos, em rotação interna, enfim, evitar esse tipo de posturas e movimentos e orientar e educar o paciente, mostrando que isso, repetidas vezes ou por muito tempo, vai perpetuar os sintomas e não vai ajudar no tratamento dele. Em relação à fisioterapia propriamente dita, nós temos um pool de recursos para intervir nesse paciente. Os principais objetivos são eliminar a dor, restaurar a amplitude de movimento, a força e a capacidade funcional no mesmo nível pré-lesão ou para o retorno ao esporte. Tá? Então, vocês vão ver que o programa de tratamento ele envolve vários recursos para atingir esses objetivos. Então, nós temos eletrotermofototerapia, nós temos terapia manual, nós temos exercício. Basicamente, esses três são os três grandes recursos que nós vamos usar. As evidências científicas sobre intervenção fisioterapêutica desses recursos em pacientes com síndrome da trocantérica ainda são um pouco escassas. Ainda não existe uma abundância muito grande de ensaios clínicos controlados, robustos, sobre essa temática. Mas nós já temos alguma coisa, nós já temos algumas informações publicadas e é baseado nisso que nós vamos conduzindo a abordagem. Então, se o paciente tolerar, de acordo com a tolerância e a sensibilidade do paciente, podemos iniciar o tratamento com medidas analgésicas de eletrotermofototerapia. Se o paciente permitir, nós já podemos ir para uma medida um pouco
mais agressiva, que é a digitopressão para inibir pontos gatilhos. Se isso não for possível, nós podemos fazer técnicas de contrair e relaxar, técnicas de manter relaxar com contração isométrica para realizar essa inibição muscular de pontos gatilhos. Alguns estudos vêm relatando também sucesso e efetividade de dry needle, agulhamento a seco, também nessa finalidade de inibir os pontos gatilhos. Se o paciente tolerar, se a sensibilidade do paciente já permitir, nós podemos iniciar também com a liberação miofascial. Pode ser feita isso passivamente, com instrumentos como ventosa, instrumentos como os aços cirúrgicos, o gua sha, mas se o paciente já consegue fazer isso, melhor ainda, ele faz a autoliberação com foam roller, com rolinho, sempre fazendo distal ao trocânter maior, evitando passar o instrumento em cima do trocânter maior para não causar mais dor e mais inflamação. Dentro das técnicas manuais, nós podemos realizar alguns procedimentos de mobilização articular, caso o paciente ele tenha restrição de amplitude de movimento, e na avaliação se diagnosticou que a artrocinemática está envolvida, né? Está em déficit. Então nós podemos aqui entrar na foto, vocês estão vendo um exemplo de mobilização com Mulligan, utilizando a faixa de Mulligan para realizar procedimentos de extensão do quadril, para ganhar movimento de extensão do quadril, fazendo procedimento de deslizamento lateral e um pouco de tração dessa região, tá? Aqui alguns exemplos de exercícios de alongamento passivo, em que o fisioterapeuta realiza o alongamento na primeira foto do trato iliotibial, na segunda foto também do trato iliotibial. Uma em decúbito lateral, outro exemplo em decúbito dorsal. Tá? Aqui já um alongamento mais assistido, em que o paciente está mais ativo, de toda a cadeia lateral, puxando aqui desde os intercostais, quadrado lombar, glúteo médio, trato iliotibial, tensor da face lata, até os músculos fibulares. Então, a cadeia lateral como um todo em alongamento. E o bloco de exercícios, esses são os 5 exercícios do estudo do Christopher Powers, em que ele mostrou que existe maior ativação do glúteo médio com menor ativação do tensor da face lata. É tudo isso que a gente quer nesse paciente. Evitar a carga de compressão da banda iliotibial e fortalecer o glúteo médio para ele poder realizar as demandas esportivas que o atleta vai precisar. Então nós temos o exemplo do exercício de clã, de ostra, com as mini bands, 2 exercícios aqui, ou um exercício de ponte com extensão de joelho unilateral e 2 exercícios em 4 apoios, um com o joelho todo estendido, outro com o joelho fletido, para a extensão do quadril. E um exercício que eu mais gosto de prescrever em pacientes, em atletas, né, que é a marcha lateral com mini bands, porque ela envolve descarga de peso corporal, ela envolve direção de movimento lateral e envolve controle de movimento com contração excêntrica. Então eu gosto muito de iniciar com esse primeiro movimento aqui, primeiro exercício, esse último exercício aqui também. Tá? Outro exercício bastante interessante para atleta, que foca principalmente em contração excêntrica com descarga de peso corporal em cadeia cinética fechada, é esse da foto. O paciente está em apoio unipodal, ó, e aí ele vai fazer um giro do tronco, tá? Fazendo esse movimento de rotação externa do quadril que está apoiado aqui no chão, ó, um movimento de rotação externa, e controlando a volta desse movimento com a rotação interna. Então é bastante desafiador fazer esse exercício aqui para os atletas.
No final do capítulo do Profísio, nós também escrevemos uma sugestão de protocolo de reabilitação. Eu sei que existe um preconceito, uma discriminação no termo protocolo de reabilitação. Isso não é uma receita de bolo, mas baseado nos principais serviços ali do SET e da Santa Casa de São Paulo. Esse é o protocolo geralmente que eles seguem na média para os pacientes que apresentam essa condição de saúde. Então, a primeira fase, entre a primeira e segunda semana, envolvendo aqui analgesia e controle da inflamação. A segunda fase, entre a segunda e a quarta semana, já envolvendo ganho de amplitude de movimento, ganho de flexibilidade, controle muscular e um reparo tecidual mais consistente, tá? Com a conduta. Depois, se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo, vão vendo aqui item por item que está discriminado aqui da conduta. E a terceira fase, entre a quinta e a sexta semana, já treinando movimentos relacionados ao gesto esportivo do paciente, bastante treino sensório-motor, com a força muscular já bem consistente, tá? E a última fase, que é o retorno ao esporte propriamente dito, nós já temos um aprofundamento dentro do que já vinha sendo feito, realizado já aqui mais por profissionais de educação física, dando agilidade ao treinamento esportivo desse paciente. Aqui, pessoal, eu vou deixar esse QR Code para vocês acessarem esse vídeo que está aqui do lado, que é da época em que eu fui editor do Profísio, da editora Artmed com a Sonaf. E aí, quando eu estava na sede da editora, lá em Porto Alegre, teve uma entrevista, e aqui é uma parte da entrevista que eu dei falando sobre esse capítulo de livro da síndrome da dor trocantérica. Tá? É um vídeo curto, vocês colocam o celular aqui para escanear o QR Code e vai direto para o vídeo no YouTube, tá bom? Aqui vocês estão vendo um estudo publicado muito recente, acho que foi 2020 a publicação desse estudo, a pesquisa de 2018, tá? Foi um survey, né? Foi uma pesquisa de inquérito sobre a prática dos fisioterapeutas no Reino Unido, tratando pacientes com síndrome da dor trocantérica. Então aqui vocês estão vendo Seth O'Neill, Alison Grimaldi, esses dois são discípulos lá do grupo do Bill Vicenzino, já tem carreira própria. Chris Littlewood, também um proeminente pesquisador na Inglaterra. O que eles fizeram aqui nesse estudo? Eles perguntaram para os fisioterapeutas lá do Reino Unido como eles tratavam e avaliavam pacientes com síndrome da dor trocantérica. Tá? Eles analisaram 382 fisioterapeutas. Eu não sei quanto que isso representa do total de fisioterapeutas do Reino Unido, mas, de uma maneira geral, eles analisaram tanto especialistas, que é essa primeira linha que vocês estão vendo aqui, estou circulando com laser point, como também como não especialistas. Tá? Vocês estão vendo que aqui eram fisioterapeutas especialistas com diploma de pós-graduação, aqui com mestrado, aqui com doutorado, aqui sem nenhuma outra qualificação e aqui com outro tipo de pós-graduação. Tá? Então, esse era o cenário. Né? Então, pouquíssimos eram doutores, né? Já era de se esperar. Aqui, 36% dos especialistas eram mestres, 25% dos não especialistas eram mestres. A grande maioria aqui tinham apenas e tão somente a graduação. Tá? E aqui na tabela 2, ao lado, vocês estão vendo que 100% deles prescreviam exercício e educavam o paciente com aconselhamento. Então vejam que o tratamento passa por
manter o paciente fisicamente ativo com exercícios terapêuticos corretos, respeitando a biomecânica da fisiopatologia e também educando o paciente para evitar sobrecargas, posturas prolongadas, o que nós já mencionamos anteriormente aqui na aula. Tá? 80% deles prescreviam terapia de injeção, terapia manual, uso de calor, de algum recurso eletrotermofototerapêutico, acupuntura, ondas de choque, taping, né, bandagem, dry needle, agulhamento a seco, ultrassom. Então, você tem aqui a porcentagem de fisioterapeutas que usam esses recursos listados aqui lá no Reino Unido, tá bom? Aqui vocês estão vendo um infográfico que foi publicado na BMJ, que é uma das maiores revistas da área de saúde do mundo, sobre tendinopatia do glúteo. Se chama LEAP Trial, foi conduzido pelo grupo do Bill Vincenzino. Eles pegaram mais de 200 pacientes com dor lateral de quadril, a maioria eram mulheres com 35 a 70 anos e mais de 2 anos sentindo dor na região lateral do quadril, quer dizer, eram crônicos, né? Eles analisaram um questionário, uma escala chamada GROC, que é a classificação global de mudança, e analisaram a média de dor com uma escala numérica de dor de 0 a 10. Eles fizeram intervenção de 8 semanas e acompanharam esse paciente por um ano, que dá 52 semanas. Esses 200 pacientes mais de 200 foram distribuídos em 3 grupos. Esse grupo rosa é o grupo de educação e exercício. O grupo roxo é o grupo de injeção de corticosteroide. E o grupo verde é o grupo ver e esperar. É um grupo que não fez nada. Tá? Veja que 8 semanas imediatamente após o tratamento de 14 sessões de atendimento, durante essas 8 semanas, houve uma melhora de 77% desses pacientes, tá? Enquanto que no outro foi 58% e no outro 29% a melhora. Essa melhora se manteve ao longo do tempo, depois de um ano, enquanto que a história natural da doença contribuiu mais um pouco para o grupo ver e esperar. Então veja que a diferença de dor de 1,5, 2,7, 3,8. Então tem uma diferença que se perdura ao longo do tempo, tá? Então, esse foi um dos primeiros estudos publicados pelo grupo do Bill Vincenzino, foi um ensaio clínico robusto. O tratamento padrão até naquela época era aplicar injeção de corticoide nessa tendinopatia, e a gente está vendo que o caminho não é bem por aí. Aqui vocês estão vendo outro estudo, agora falando sobre ondas de choque. Então, todas as tendinopatias virou uma moda fazer a prescrição desse recurso. Aqui em cima eu vou deixar para vocês um QR Code para vocês escanearem, que vai direcionar vocês para um vídeo curto de 2 minutos, que demonstra a aplicação das ondas de choque no paciente que tem dor lateral de quadril, inclusive com os parâmetros prescritos. Tá? Mas veja que vocês estão vendo a escala numérica de dor antes da onda de choque, uma semana depois da aplicação e depois de 27 meses, mais de 2 anos depois da aplicação. Então veja que tem uma redução importante do baseline para cá e essa redução ela se manteve significativa ao longo do tempo. Tá? Então tem um efeito prolongado aí, pequeno, mas existe o efeito prolongado da onda de choque para esses pacientes. Aqui é outro estudo, um ensaio clínico também sobre ondas de choque. Esse foi um pouco mais robusto. Tá? O estudo anterior foi apenas com 18 pacientes, então é um estudo muito pequeno. Esse outro estudo aqui são 50 pacientes com dor lateral de quadril. Vocês estão vendo aqui uma comparação no pontilhado com ultrassom e na linha contínua ou ondas de choque. Tá? O baseline eles eram iguais, 2 meses depois do tratamento aqui da aplicação, eles já estão diferentes, com a redução da dor significativa para o grupo onda de choque, e isso se manteve ao longo do tempo também.
Então, esses são os principais achados sobre a temática de síndrome da dor trocantérica, tá? Eu coloquei aqui para vocês o bloco de epidemiologia, o bloco de avaliação e o bloco de tratamento, tá? O tratamento não tem nada de novidade. Muitos dos recursos que nós já utilizamos para outras patologias é o que nós também vamos usar na nossa abordagem. Quando um paciente desse chega para mim, durante a avaliação, eu vou fazer perguntas, primeiro, que excluam a possibilidade de vinda lombar, sacroiliaca ou pubis. Eu vou testar esse paciente na lombar com movimentos repetidos, de acordo com a orientação do Mackenzie, do MDT, para saber se movimentos repetidos na coluna lombar eles afetam o sintoma do paciente no quadril, se eles afetam a função, a mecânica do quadril do paciente. Então, se o paciente tem queixa dolorosa no quadril e tem mecânica de amplitude alterada no quadril, eu vou investigar isso a nível de lombar, por mais que não tenha nenhum sintoma neurológico envolvido. Descartada a possibilidade de ser lombar, eu vou continuar a avaliação vendo ponto gatilho de abdutores, de flexores e de rotadores laterais de quadril que geralmente estão presentes nesse paciente. Vou analisar a flexibilidade e realizar algum daqueles testes que eu mostrei para vocês no quadro. Patrick Faberi, teste de Ober, teste de Thomas, posso fazer também aqui, e teste de Trendelenburg, step down, tudo isso para ter uma noção de como está a biomecânica desse paciente e a condição do quadro clínico dele. De acordo com os meus achados na avaliação, eu vou traçar meu tratamento. Se o paciente ele tiver muito agudo, ele não vai deixar eu palpar, ele não vai deixar eu fazer inibição muscular, ele não vai deixar eu fazer um monte de coisa. Então eu tenho que iniciar com recursos analgésicos, eletrotermofototerapia, posso ir avançando com a digitopressão, com manter, relaxar, e algum recurso dessa natureza. Na medida que a dor e a inflamação estiver um pouco mais controlada, eu já entro com mobilização articular para ganhar amplitude de movimento, exercícios de alongamento, liberação miofascial, já iniciando com isometria e fortalecimento da musculatura, mais à frente introduzindo o treino sensório-motor e o treinamento do gesto para o retorno ao esporte. Então, essa é a sequência de raciocínio que eu uso para um tipo de paciente desse. Tá? Bloco de analgesia, bloco de terapia manual e o bloco de exercício. Lógico, sempre durante todo o procedimento, desde a primeira visita até a última, no momento da alta, educando o paciente, orientando o paciente o que ele deve fazer e o que ele deve evitar. Fico no aguardo das perguntas, das dúvidas que vocês tenham. Vou abrir um fórum de discussão para esclarecer melhor as possíveis perguntas, tá bom? Valeu, galera. Um abraço para todos. Tchau.